Coffee no IT, tudo bem? E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Então galera, sejam bem-vindos ao nosso canal, 8º vídeo, né? 8º vídeo, um prazer. Queremos agradecer, né, Kleber? Isso. Mais de 200 inscritos que fechamos na semana passada. Pois é, 200 para muitos é pouco, mas para nós, né, é demais. A gente não imaginava que teria um alcance tão grande assim, né? Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. E galera, queria convidar vocês a contribuir no canal, né? Que deem feedback e sugiram assuntos. Se quiserem participar também, sugiram, que eu gostaria de falar sobre isso. A gente tem muitos conhecidos, né, isso aí. No Sul que queriam falar, então acho que podem, né, dar um assunto e quiserem contribuir no canal, acho que seria de grande valia. Esse não tem assunto irrelevante. Qualquer profissional que queira compartilhar sua experiência aqui, exatamente, é bem-vindo ao canal, sejam bem-vindos a compartilhar, né? Então, Kleber, acho que hoje vamos voltar lá como a gente fez com o Quarkus, né? Hoje a nossa apresentação é um pouco mais prática. Temos um case aqui, né? Isso, hoje é hands-on, né? A gente vai falar sobre DDD e Event Storm, que essas duas são um pouco mais cultural, né? Mas nós vamos vincular essa tecnologia. E o fechamento vai ser Event Driver Architecture. Vamos falar um pouco de sagas, de orquestração, coreografia, mostrar como isso funciona na prática, a diferença de um e outro, né? Porque exatamente. Muita gente nos pergunta, Kleber, qual usar? A gente faz orquestração, faz coreografia. Gente, não tem certo, não tem errado, a gente vai mostrar para vocês. Vamos conversar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre também Circuit Breaker, mas daí não o lado de Mesh, que é um assunto que vai... É um assunto que está pendente, a gente vai fazer para vocês. Então tá, galera. Então vamos passar um pouquinho aqui com uns conceitos, né? Antes de chegar no código, vamos dar uma pincelada rápida aqui em umas teorias e conceitos para ninguém ficar perdido aí no exemplo. Perfeito. E se alguém tiver alguma dúvida, pode depois comentar no vídeo que a gente pode, no próximo, a gente tira as dúvidas daí, né? Pode até fazer uma live depois para tirar dúvidas, vai ser legal, né? Temos que amadurecer essa ideia, né? Essa ideia. Vamos ver se a gente já tem a competência no YouTube, né? Então, Event Driver Architecture, né? E DDD e Event Storm. Um assunto bem técnico, nós vamos envolver código, que é Event Driver Architecture, e vamos falar de conceito também. Isso. DDD e Event Storm um pouquinho mais cultural, né? Que é mais voltado para o time, para a organização, para planejamento. Então, são duas coisas, a gente vai bater elas e ver como tudo isso se encaixa aí no ciclo de desenvolvimento de um software. Beleza, galera. Vamos lá. Do nosso login, qual nosso login, né? Ficou bonito, eu gosto dele. Agora a gente está mudando, está indo um pouco mais para o preto, né? Vocês também comentem qual que é o mais bonito. Então, nossa agendinha não é palestra, mas a gente vai falar de Event Driver Architecture, né? O porquê e para quê, né? E aí, conceito, DDD, Event Storm, a própria demo. Assuntos que podem aparecer, então, o que a gente vai comentar é sagas, programação reativa. Vamos falar um pouquinho de Kafka, porque a gente utiliza isso, né, para fazer a comunicação de serviços, de SRE, e também vai ter que entrar em Circuit Breaker, porque isso faz parte, né, do nosso conteúdo. Perfeito. Então, Event Driver Architecture, galera, apenas para a gente contextualizar um pouco, a gente trata de mudança de estado, né, fire and forget, então muda um pouco do paradigma de desenvolvimento que a gente tem hoje, né. A gente sempre trabalha com a questão de ter um consumidor e um produtor, né, esses atores, né? A gente vai falar um pouquinho depois de quando a gente faz a Event Storm, a gente tem que ter essa preocupação de mapear quem são os eventos, quem são os atores. E por mais que as pessoas falem em real time, isso não existe, acontecimentos sempre no passado, né? Sempre já aconteceu o evento e a gente está observando o evento que já passou em algum momento, né? Os estados de uma arquitetura orientada a eventos eles são imutáveis, ou seja, quando ele foi disparado, quando ele foi atualizado, ele não vai mudar mais. Uma arquitetura orientada a eventos ele diminui o acoplamento, ou seja, quando eu disparo um evento, quando eu não preciso preocupar com quem está escutando, eu simplesmente disparo e esqueço, como o Kleber falou no slide anterior. Os processos são assíncronos, mas nem sempre ele precisa ser assíncrono, ele pode ser assíncrono também. Isso é um pouco de estigmas que a gente pode discutir aqui. Ele encaixa perfeitamente com patterns como CQRS, DDD, que é um dos assuntos, né, da nossa demo, e ele reproduz os estados, ou seja, cada evento que vai passando, os estados vão sendo reproduzidos, sendo propagados em diferentes partes do ciclo de desenvolvimento desse cara que vai chegar até o final. E como do Query Responsibility Segregation, a gente pode deixar para um evento próprio, né? Para um vídeo próprio. Bem grande, né? É um assunto grande aí para a gente falar de pattern. Mas hoje nossa conversa é DDD. Então, para ilustrar rapidamente aqui, acho que com imagem fica mais fácil, posso ter N processos que são encadeados, né? Podem ser assíncronos, a gente dá preferência para essa, a gente não vai falar muito de programação aqui, de paradigma funcional e paradigma imperativo, porém,
Event Driven Architecture preza que a gente faça eventos que sejam assíncronos, né? Sim. A gente faz o dispare e esqueça. Então, é uma cadeia de processo, a gente vai falar mais tarde sobre orquestração e coreografia, né? Mas o que importa é que cada domínio, cada agente recebe um evento e ele pode propagar mais de um evento a partir dele, né? Mais tarde a gente vai falar sobre sagas também, mas o que importa nesse momento é que a gente vai ter um evento de ida e esse evento pode gerar outros eventos, né? Então, um anti-pattern de microserviço, que a gente nota, já foi discutido amplamente aqui nos outros vídeos anteriores. Já falamos bastante sobre isso, né? Então, a gente tem um microserviço A, um microserviço B, compartilhando o mesmo banco, e esse banco, eles possuem o domínio A, o domínio B, existe um monolito de banco de dados. Então, isso aí é um anti-pattern que a gente vê bastante por aí nos clientes, então isso acontece bastante. Uma discussão que a gente já teve, acho que não vale a pena estressar, e o que interessa mesmo é como resolver isso. A gente, quando segrega um microserviço, cada um tem seu domínio próprio, sua estrutura de dados, né? Mas aí começa a vir a pergunta, bom, se eu tenho estrutura de dados própria e meu dado está segregado, para o meu negócio rodar como um todo, eu tenho que ter uma visão única, tenho que ter um evento único, eu tenho que agregar essa informação de alguma forma, né? E Event Driven Architecture nos traz essa consolidação, né? Se eu tenho essa facilidade, né? Exatamente. Se eu tenho dados que estão diferentes e eles são modificados de acordo com eventos que não estão dentro do domínio, eu tenho que ter uma forma de notificar. Isso. Né? Então, isso seria um pattern correto. Esse aqui é uma arquitetura baseada em eventos, onde a gente tem esses sistemas independentes conversando entre eles, qual é o ponto em comum deles? O Event Broker. Como a gente falou, a gente vai ter que falar um pouquinho de Kafka, né, para conseguir mostrar como eles se comunicam, onde a gente trabalha com filas ou tópicos no Kafka, disparar eventos, o sistema B está observando, o sistema C também, e o interessado naquela informação vai receber e vai trabalhar na forma que ele desejar, na forma que ele quiser trabalhar com o dado. Pode voltar uma informação onde o sistema que gerou aquele evento seja interessado e assim fazer um ciclo de eventos, mas essa arquitetura é a base de uma arquitetura orientada a eventos, onde tudo passa pelo Event Broker. Perfeito, e ele seria falando em arquitetura com responsabilidade, ele seria o nosso SPOF aqui nesse caso. Isso. Mas hoje já tem estratégia de ter N brokers, ter replicação, tem estratégias de como a mensagem ficar replicada ali no broker particionada, que é para evitar o máximo um ponto de falha único, né? Então, mas isso é outra estratégia. Um dia... Até nós brincamos nas nossas palestras, né, cara? Porque a gente não, quando caiu o broker, a gente não quer saber. Não quer conhecer essa situação, né? E eu conheci semana passada, então é um assunto bom para falar depois. Eu conheci depois. Bom, em relação à coreografia e orquestração, quando a gente, até uma vez, eu já fui em algumas palestras de Beeple, Camunda, então nós temos uma diferença aqui grande, né, numa arquitetura distribuída, como fazer a transação chegar de ponta a ponta, e a transação como um todo, né? Quando eu trabalho num processo de coreografia, os agentes atuam de formas isoladas, né, recebendo requisições, notificações, mensagens, e eles fazem isso de forma coreografada, ou seja, cada um tem o seu momento de entrar na ação e devolver uma informação para quem o requisitou ou não, né? Orquestração, a gente tem um ponto único onde ele vai receber esse evento e ele vai fazer os comandos para quem ele que vai conhecer quem são os responsáveis por essa informação, ou seja, eu recebi informação de A, eu recebi essa informação, vou passar para B, para C ou para D. Eu gosto muito de uma definição que diz assim, que coreografia é baseada em eventos e orquestração é baseada em comandos, ou seja, eu recebi um evento e agora eu disparo comandos para aquele domínio de dados tendo fluxo completo. Eu acho bem legal essa definição. Perfeito, como eu falei antes, tem exemplos aí, qualquer orquestrador de BPM é usado bastante para processo, né? Camunda, Oracle Beeple, enfim, ferramenta de Boss também, lá Qual deles? Esqueci o nome agora. O Fuse, né? Não. Eu não gosto nem de pensar no Fuse. São orquestradores que tu faz as rotas, né? O próprio Apache Camel também te permite que o Fuse nada mais é que o Fuse é um Camel melhorado. É um Camel corporativo. É um Camel caro. Exatamente. Mas então a ideia é que ele cuide de cada etapa de cada fase que está acontecendo, né? Inclusive commit e rollback de transações, que é um problema que na coreografia a gente não tem essa plano central. Então
no próximo slide a gente mostra como atualizar diversos domínios e é muito interessante porque a gente consegue ver um fluxo completo, né, de um pedido, onde o pedido chega no serviço de order, ele gera aquele pedido e o cliente recebeu. Aí ele reservou o dinheiro, o crédito e avisou, ó, o dinheiro está reservado. E o próprio serviço de pedido vai receber isso aí, ou vai receber a informação que o limite excedeu e vai trabalhar com a criação, aprovação ou rejeição. Então a gente vê a atualização em dois domínios diferentes, trabalhando via eventos, sem uma chamada direta. Esse pattern, quem tiver mais curiosidade, sagas.io, né? O pattern de microservices. O importante aqui e a gente tem que sempre ter em mente é guardar a sequência que o evento aconteceu na ordem da história, né? Exatamente. Porque voltar isso não seria... Isso é um grande problema, né, na parte de trabalhar em eventos, porque, como a gente vai falar mais pra frente, a gente precisa compensar uma falha, então a gente saber em que ponto aquele evento falhou. Então isso tudo tem que ter um trace bem definido. Né? Exatamente, eu tenho que entender se deu falha aqui, como compensar e aonde, né? Aonde? Porque essas compensações nem sempre vão ser num fluxo feliz, talvez sejam compensações... E isso começa a funilar, até fazendo spoiler aqui pra frente, no Event Storm, né? Exatamente. Porque tem que saber naquele evento, falhou, eu vou pra onde, deu certo, eu vou pra onde. Então, quais são os gatilhos, né? Exatamente. Aqui então na comissão de falha, um exemplo para ajudar a fixar o conceito, se nós tivéssemos uma história, um storytelling eu fiz a reserva de hotel, fiz a reserva de carro, quando fui fazer a reserva de voo, se ele estivesse fora, tivesse uma falha, né? Eu teria que teria uma trilha, né, de compensação, então aqui, que seria o quê? Se fosse microserviço diferente, chamar um evento de compensação de cancelar a reserva do carro e cancelar a reserva do hotel. A gente pode pensar, voltar naquela programação tradicional, que se fosse um serviço transacional, é o famoso rollback, né? A gente vai compensando tudo que já foi feito assincronamente. Exatamente. Não dá para duvidar muito. Mas por quê, gente? Por que a gente está trabalhando dessa forma, né? Por que agora a gente precisa de transações assíncronas? Porque isso é novo, vem agora de alguns anos para cá, porque a computação mudou. Tá? Hoje, os usuários eles querem a resposta em tempo real, ele não quer ficar esperando fizer uma interação com a tela e alguns segundos já é basicamente um problema para a aplicação. Se demorar 3, 4 segundos, já perdeu o usuário. A gente tem aplicações com altos volumes de desempenho, ou seja, a gente precisa trabalhar com grandes requisições. Até eu gosto muito daquela explicação que tu dá naquele artigo do SPA, que mostrou que o usuário que não pode esperar 4 segundos numa aplicação que tu acaba perdendo ele. Imagina, gente, 4 segundos... considerando o tempo de computação, alguns anos atrás era totalmente tolerável e hoje já não é mais. Isso está bem difícil para nós desenvolvedores, está nos complicando bastante. Né? Pois é, até a gente brincou lá nos TDCs que a gente foi, porque na verdade essas arquiteturas novas que são reativas e que são voltadas para eventos de UI, que é o que a gente vai falar agora, tu faz uma requisição, tu já espera uma resposta. Né? Então, ficar renderizando, existe uma pesquisa de alguns UX designers, inclusive para tecnologias novas, que 3 segundos é o ponto máximo. Cara, né? Isso é surpreendente. Então, por isso que a forma de programar, atenção vocês desenvolvedores, isso está mudando, vocês têm que se acostumar com isso. Exatamente, e o ponto legal é que até agora no Content Type Events, que foi para HTTP2, já permite que esses eventos de UI sejam mapeados em tempo de resposta. Então, eles incorporaram já nesse novo protocolo. Né? Exatamente. Então, quando o stream está acontecendo, eu estou processando um lote ou uma estrutura grande, dado que o stream esteja voltando, eu já consigo notificar a minha UI que está acontecendo. Sim. E minha UI já fazendo response, né, se renderizando, de acordo com o meu serviço vai respondendo para ela. Né? Então, hoje nós temos essas programações trabalhando com REST, gRPC, que é uma coisa nova que está também trazendo benefícios e performance para mensagerias, a abstração para processos síncronos e assíncronos e basicamente eventos de UI. Né? A gente sabe que muitas coisas acontecem por baixo dos panos, mas sempre tem alguma pessoa no front-end, alguma pessoa que está esperando uma resposta. Então, cada vez mais essas respostas têm que ser mais rápidas, mais performáticas e isso está fazendo todo esse movimento por baixo do desenvolvimento de software. O Block.io deixa de ser opção para escalabilidade. Né? É verdade. A gente não consegue mais fazer Block.io se a gente tem um volume alto de requisição. Né? Bom, mas
vamos voltar um pouquinho no conceito da conversa. Por quê? A gente tem que falar aqui, já que a gente tem que mudar a forma de conceber software, a gente tem que entender que o software agora ele tem uma linguagem e um problema para resolver, certo? Quando a gente fala em Domain Driven Design, o que a gente fala? Que o software tem um domínio e ele tem uma linguagem ubíqua. O que quer dizer isso? O cara que faz teste, o PO, o cara que desenvolve, o cara que faz a validação do software, todas as pessoas que são envolvidas na concepção do software, não que ela vai conseguir olhar para o software e entender, tem técnica de code e tudo aquilo, mas se eu tiver turnover de time, se eu tiver discussão de código-fonte, se eu tiver mob programming, pair programming, que hoje as pessoas têm que olhar para o software e entender o problema que ele está para resolver. Sim. Abstraindo problemas de infraestrutura, abstraindo container de persistência, abstraindo camada de requisição e transformação. Então, esse é o principal paradigma de Domain Driven Design. É orientado a domínio, a negócio, a problema a resolver. Então, esse é um problema que até nós temos agora 4 leis diferentes para definir um domínio, como ele funciona, o design dele. O negócio tem que estar muito envolvido, né? Eu acho que um desenvolvedor ele não pode definir isso aí, porque vai ficar faltando informações. O desenvolvedor ele não é capaz de definir sozinho um domínio de negócio, sem entender o produto, sem entender o negócio. Então a gente começa ali na parte do interface de usuário, o layer de aplicações, onde tem várias aplicações diferentes, assim, todas interagindo com os domínios daquele produto, daquele negócio, daquela empresa. Então esse cara pode ser totalmente isolado, hoje ele é totalmente isolado, para conseguir fazer o quê? Ir agregando mais informações sem afetar quem está consumindo. Então aqui nesse gráfico a gente mostra claramente onde aplicações, interface de usuário estão separados de infraestrutura e o domínio está ali bem isolado no meio, contendo os comportamentos da empresa, com tudo que ela pode oferecer e necessita das aplicações. Em prática, num pacotamento de projeto, o Eric Evans tem o livro dele de DDD, desculpa. Exatamente, e ele fala lá que o livro dele é lá de 2000 e pouco, né? E daí ele fala, tá, mas por que só hoje veio à tona, né? Um dos argumentos dele, eu vi uma talk dele no YouTube, ele falou o seguinte, que antigamente o cara era tão complexo o setup de ambiente programático, tinha que configurar XML, camada de persistência, camada de acesso a dados, socket, que o desenvolvedor era tão complexo deixar esse ambiente rodando que ele não conseguia... Era difícil para a empresa, para o desenvolvedor abstrair isso. Exatamente. O que a gente quer dizer aqui? Quando eu tenho user interface layer, que é a camada de UI lá, são os contratos nossos que a gente tem nos endpoints, nas APIs. A camada de aplicação, ela faz todo... É uma partner, eu tenho o domínio sendo representado na camada de transporte. Então eu tenho que ter estruturas de conversão entre o que requisita e o domínio. Por quê? Se eu alterar meu domínio, o que acontece? Eu não posso impactar o transporte e vice-versa. Na camada de domínio também, lá nós tínhamos antigamente set situação, por exemplo, ativo no menu. Hoje a gente não pode externalizar isso para quem está contratando, a gente tem que isolar meu domínio. Então o que eu tenho que dizer para ele? Eventos ou comandos de negócio, inativar produto, ativar produto, sem estoque, coisas desse tipo. Então a camada de negócio ela tem que estar isolada da camada de transporte. Isso vai ao encontro do Clean Architecture, Exatamente. onde pode tirar toda essa camada. Vamos para o nosso mundinho tecnológico que está escrito em Java e tu pode plugar alguma coisa escrita em Node que vai ser acessado e não vai mudar nada. Então, exatamente. Então esse tipo de isolamento já começa a ir, tudo começa a se encaixar nesse momento, né? E aí na camada de infraestrutura é roupa suja que a gente já conhece até hoje. Aí eu tenho JPA, eu tenho chamada de rede, eu tenho persistência de banco, eu tenho chamada de socket, eu tenho chamada de web service, REST, enfim. Tudo aquilo que a gente trabalha com frameworks, bibliotecas que precisam fazer que as camadas se entendam. Então, a clareza aqui é o seguinte, o Layer-Red Architecture, né, separar transporte da camada de domínio e meus eventos de domínio tem que representar o problema. Tem que isolar e deixar o problema de negócio ali sendo falado no software. Exato. Bom, isso aqui acho que a gente já comentou, né, no passado, que o código ele tem que ser muito fácil de ler, não só com técnicas de programação, com as definições. Então, o cliente, o analista, o projetista, qualquer um pode olhar e vai entender o que ele está tratando. Exatamente. Ele pode entender exatamente do que está falando aquele cara. Ele vai abrir uma classe, vai abrir um arquivo, vai saber, isso trata disso. É o elemento do código do negócio, né? Exatamente. E o legal é que isso traz reutilização.
Sim, com certeza. Se eu tiver que usar aquele agregador em outro local, eu reaproveito o comportamento, né? Comportamento. Então, Event Store. Agora, beleza, a gente já entendeu que a computação está distribuída, está fazendo domínio, mas daí a gente vai lá para uma... Agora, como a gente chega ali, né? Exatamente. Como a gente chega na definição daqueles caras. A gente vai na concepção e a gente está tentando entender o que o PO está falando, o que os stakeholders do projeto estão pedindo, e a gente tem que mapear isso para sistema. Então, Event Store é uma técnica mais recente, ela tem 5 espinhas dorsais, que é mapear os eventos, os comandos, fazer associações e agregações, né? Achar o boundary, que isso é importante para o microserviço, eu tenho que entender aonde que o contexto vai ficar para um lado, para outro, se essa entidade é para um lado, para outro, se esse problema faz parte do meu domínio, faz parte de outro domínio, e os gatilhos que eu tenho de um domínio para outro, né? Quem leva esses insumos para a reunião, né? A preparação para esse cara que envolve muito o negócio, né? Porque ele leva para o que ele está querendo naquela sprint, o que ele quer entregar. Então é muito importante também ter esse conjunto bem definido para o time ter toda a capacidade de conseguir discutir sobre esses caras. Né? E a técnica aqui é um acelerador, Isso. Ou seja, fazer o time técnico em pouco tempo conseguir entender o máximo possível do domínio de forma não rápida, mas pelo menos de forma funcional, né? Então, a primeira brincadeira do Event-Storm é os eventos de domínio. Parece redundante, mas é... Mas é como nós falamos lá naquele slide, acho que foi até o Cleber que falou, do dispare e esqueça, ou seja, tudo é baseado em verbos no passado, e isso tem que estar bem claro para o time, porque muda um pouco o paradigma da programação e da concepção do software. E o próprio PO, os desenvolvedores têm que saber, o usuário foi criado, as licenças foram liberadas, e a partir disso vamos trabalhando em cima e ver o que ele deriva de cada verbo, de cada evento que é disparado naquele sistema. Isso é diferente. Então, a gente tem um cenário, um caso de uso, e trabalhar cada evento, tudo que ele pode gerar é bem complicado, não é uma coisa simples de fazer. Isso aí. Então, um exemplo de verbo passado aqui, essa técnica, pessoal, para ilustrar, vocês estão vendo que tem um papel, não lembro, um post-it, mas atrás tem um papel aqui, uma cartolina, enfim. Eles botam numa parede de 3, 4 metros e eles ficam mapeando na linha do tempo quais os eventos que acontecem para aquele determinado domínio, né? Esse evento por si só tem um comando que o gera, né? Então, o segundo ponto do Event Storm é o quê? Eu tenho o verbo na forma imperativa, que são ações. Eu mapeio ele em azul na esquerda, né? Então eu entendo, bom, se eu tenho um evento aqui, por exemplo, que é contrato ativado, eu tenho que ter uma ativação desse contrato, né? Um comando que faça ativação, né? Então, basicamente, isso pode ser um sistema, pode ser um temporizador, pode ser uma cron, uma requisição, enfim, tudo aquilo que faça o gatilho. Isso, o gatilho, os famosos gatilhos. Então, eu agrupo no lado o domínio do evento para entender todos os comandos que pode gerar aquele evento, um N, né? E tudo isso geram também os agregadores. Os comandos e os domínios de eventos eles fazem parte de uma agregação. Ou seja, como tem naquele exemplo, existe um ambiente. Então tem a criação do ambiente, a ativação do ambiente. O ambiente em si, a palavra ambiente, ele é a agregação. Esse cara ele pode ser utilizado ao longo da linha do tempo, pode ser feito uma única vez só, pode ser o nome de uma entidade, na verdade, como falando lá no nosso Javão, lá, uma ente vai ser uma agregação. E todos os eventos que trabalham em cima dele vai ser os comandos ou os domínios de negócio. Para quem conhece Gang of Four, por exemplo, o Composite, que é um dos caras que faz a agregação lá, um proxy pattern, esse cara receberia essa agregação de todos as layers de negócio aqui, ele receberia o comando, chamaria todas as entidades que são responsáveis por popular aquele evento, aquele domínio, e esse cara que faria o ok ou não da transaction, né? Isso. Então, fazendo essa junção de linha de tempo entre um domínio, um comando e a agregação dele, eu consigo ter um pequeno contexto. Isso. Né? A junção de cada contexto desse do meu domínio vai gerar a minha caixa grande. Vai gerar a caixa maior. Ou seja, a granularidade de um evento é muito grande. Sim, né? sim. Tem que gerar muita coisa para conseguir um pequeno contexto e tu pode ter inúmeros contextos num evento inteiro.
Ou Isso seja, aí. é um trabalho bem pesado para ser feito. Né? Exatamente, e é importante que na linha do tempo dessa conversa eu consiga entender todos os comandos, eventos e agregadores que acontecem, porque todo o processo tem um start. Sim. Então eu mapeio aqui, né? Então eu divido por visões e uma coisa importante aqui é a navegação. Quando eu identifico um domínio pronto, eu posso identificar domínios que se interligam. Sim. E nesse momento eu tenho que ter a seguinte preocupação. Essa interligação, esse link, é mais forte no meu domínio A ou no domínio B? Se eu entender que é no A, fica no meu lado, porque eu não posso estar requisitando toda hora para o outro lado. Se não, vai poder falar. Vai para o outro lado. Isso é muito legal, né, cara? Porque eu participei de alguns poucos event storms e a riqueza de informações que tu sai de uma sessão dessas é muito grande. Tu não precisa, hoje a gente tem lá no site uma Grooming, uma Play, então, mas o event storm ele é muito mais rico porque ele te dá muito mais subsídios para desenvolver o teu produto, né? É bem legal, é muito bacana, cara. É bem legal. Bom, galera, acho que com isso, fazendo esse mapeamento do contexto, a gente acha o boundary. E fechando o boundary, a gente tem a visão do todo do produto, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar essa conversinha, essa sopa de letra aqui e vamos trazer em fonte. Vamos mostrar, a gente fez um pequeno caso ali com 2 microserviços comunicando, um de venda, de compra, então um de produtos. Acho que vai dar para a gente conseguir falar bem. Então, galera, vamos para a prática então? Show de bola, pessoal. Vamos botar a mão na massa? Bom, galera, vamos abrir aqui a aplicação. Primeiro Vamos apresentar, né, o que é o nosso caso. Eu vou aqui no Swagger de um e de outro. Primeiro, o que nós temos aqui? Nós temos uma API de vendas, né? Isso. Então, essa API de vendas, ela nada mais... Ela dispara um gatilho que um cliente está tentando comprar um produto. Exatamente, eu só mando o ID do produto e a quantidade, né? Isso. Então, no nosso exemplo aqui, ele vai mandar uma mensagem via broker no Kafka, né? Sim. Notificando a venda. E no outro lado, o que nós temos? Nós temos uma API de products, né? Que vai validar se aquela venda é válida, se ele pode realmente fazer aquela venda. Exatamente. E aí, depois a gente vai mostrar para vocês também como, caso os problemas, como que acontece a compensação de qualquer problema nessa venda. Né? Esse domínio de produto tem a parte de estoque, então eu vou pegar um exemplo aqui, um produto 99 que a gente está brincando. O banco de dados é um banquinho de dados H2 na memória. Então, um poderoso smartphone que está ativo, né? E tem R$1.200 que custa. E a parte aqui se a gente for consultar aqui o estoque dele, já foi colocado, e eu tenho 2.000 de um, né? E 3.000 de outro smartphone. Então a gente vai ficar consumindo esse produto até ele conseguir trabalhar como ele funciona. Então vamos fazer uma primeira venda aqui, vamos fazer de conta que o nosso CPF é um CPF válido, né? Vamos botar aqui o nome do vendedor. Aquele ID 999, a gente pegou lá. Estamos com um só. 2? Pode ser. Fechou. 2. Tá. Fechou. Então vamos fazer o envio, já vamos brincar lá no outro lado, aqui com a API de Sales. Então a gente está vindo aqui, o que aconteceu, só vamos pegar no log e a gente já vai para o código mostrar. Como a gente está usando o Kafka, ele só... vamos abstrair um pouco a questão de Transaction ID, a questão de ID potência. A gente pode mostrar um pouquinho depois só no Zipkin ali, no nosso trace, e aí já dá para entender um pouquinho mais ou menos. Exatamente. Então ele mandou um venda sendo efetuada e mandando para o Kafka. E persistiu. O que é importante aqui no nosso Sale Business, pessoal? A gente tem um Transaction Manager aqui, né, que está atrelado, que é um chaining, como a gente estava falando antes sobre a questão da aplicação ter persistência em 2 pontos, isso, né? A gente só brincou aqui, a gente criou um Kafka Transaction Manager, né? O nosso velho XA. Tá? O nosso velho XA, né? Quem é mais da antiga vai entender o que a gente está falando. JPA Transaction Manager, que daí é JPA contexto tradicional, e um Transaction Manager chamado Chained, que agrupa os dois. Então, se der falha no envio do Kafka ou na persistência do banco, vai dar rollback. Ele refaz. Então, o nosso objeto de transporte, se nós for lá na Sales API, por exemplo, vamos voltar aqui para a API de Sale. Nosso objeto de transporte, ele recebe um body ali, né, de requisição, e ele recebe, além disso, a cliente, quantidade, veja que o cliente está no domínio de fora, né, o ID do produto e a quantidade, certo? O que é importante aqui? Ele faz umas validações. Né? Isso, ele verifica se tem validação de not null e tal.
Só que começa o nosso primeiro problema porque o nosso produto, ele está lá do outro lado, né? A gente não tem o conhecimento dele. Então, exatamente. Então, esse Product Proxy Business, ele é um cara que está na camada de infra, ó, porque o que ele é para nós? Ele é um repositório remoto, é um cara que está longe. Então, a gente faria um Find by ID, não são os caras, faz de conta, né? E aqui já tem o primeiro cara que a gente trouxe, que é um tal de Istrix. Que a gente, como a gente falou lá, um assunto possível seria um SRE. Exatamente. Então, isso vai garantir a resiliência do nosso serviço. Na prática, o que ele faz aqui? A gente vai fazer uma chamada HTTP lá no outro lado, porque se a gente voltar aqui no nosso exemplo, nossa API de produto lá que a gente mostrou antes, ele tem um Find by ID, ó, que retorna o cara aqui, né? Então, essa chamadinha que a gente fez no Swagger lá, a gente está fazendo aqui. O que ele faz? Se for status 200, ele faz um put on cache. Galera, aqui não façam o que eu estou fazendo. Né? Gente, pensem no conceito, não pensem no que está implementado. Aqui usem Redis, usem Caffeine, Jcache, qualquer coisa que vocês queiram. Né? A gente botou na memória. A gente botou uma cachezinha aqui num list aí, faz de conta. Mas o que importa aqui, quando eu anotei com Istris Command, outro dia a gente vai falar sobre Service Mesh ou qualquer outro framework lá do cliente que usa a parte de Circuit Breaker, eu digo para ele, se deu um problema, o que fazer? Ó, fallback method. Faça o método que ele vai atuar. Exatamente. Então, aqui nesse momento, ele vai lá e faz a busca no cara. Se ele achar, ele vai... Se não achar, o que ele faz? Ele vai logar aqui, ó, tá pegando o produto da cache, faz um string no product e pergunta primeiro. Como que é esse teste? Vamos brincar, então. Vamos fazer de conta. A gente pode isso, Arnaldo? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Baixei o produto. O que eu fiz, pessoal? Baixei a API de produto aqui, então se a gente for lá fazer uma chamada aqui em produto, ó, tá fora, ó, já deu, não tem mais acesso. O que eu espero? Ele vai tentar acessar, ele vai ver que não existe, ele vai ter que retornar o primeiro elemento daquela lista lá do cache. Fez a venda magicamente, meu Deus, funciona. Então, isso é legal, né? Porque a gente fala bastante de resiliência e não interromper o negócio. Isso é um exemplo simples de mostrar e ver onde que, por qualquer problema que teve na tua infraestrutura, teu negócio foi feito. Tu não perdeu uma venda, tu não perdeu o teu cliente. É uma coisa muito simples de mostrar que às vezes as pessoas não têm a visibilidade. Isso aí. Que tá tocando. Então o que acontece aqui, ó? Ele deu conexão recusada, porque no outro lado ele não tinha o cara, né? Ó, tá pegando o produto do fallback da cache, retornou da cache e fez a venda, como se nada tivesse acontecendo. Se a gente for falar de observabilidade, vamos voltar um pouquinho aqui. Para mim, eu vou procurar o Find 3. Outro dia a gente pode falar sobre o zipping que funciona. Mas como é que ele funciona, como é que se configura, como é que se trabalha com ele, porque não é tão simples também, né? Isso. Ele não faz as mágicas sozinho, precisa de um pouco de programação. Isso aí, mas o importante aqui é que ele é um tracking, né? E se a gente pegar o primeiro tracking aqui, ó, olha o que ele apontou para nós, ó, que ele foi no circuito do Istrix tentar resolver. E não conseguiu. Não conseguiu, mas mesmo assim continuou o processo. Então, pessoal, depois a gente fala sobre o Zipping aqui com mais calma, mas o importante é que nesse tracking aqui, ele fez a venda via chamada de Istrix, tá? Se eu voltar lá no produto e mandar subir de novo, o que tem que acontecer? Bom, ele mandou uma venda para ser consumida, né, pessoal? Então, desse lado, o que acontece? Estou subindo a aplicação de novo. Grudou no Kafka lá, né? Você entende que tem uma mensagem esperando para ser consumida. Isso aí, ó, ele já foi lá, ele recebeu o nosso evento aqui, nesse caso, galera, ó, ele mandava o ID do produto, a quantidade da venda, né? E o ID da venda que ele gerou lá. O que ele fez? Nós tínhamos 2.000, ele foi lá no estoque e baixou. Se a gente olhar na brincadeira aqui, galera, o que acontece? O nosso consumer aqui, estava meio perdido, o que ele faz ao nosso método? Aqui a gente pode falar um pouquinho sobre o Retrieval. Isso, porque a gente botou um delayzinho de 3 segundos, então depois a gente pode mostrar como a gente configurou, porque ele configurou por domínios, né? Então cada um tem o seu Retrieval diferente, ou seja, ele deu problema, ele vai retentar algumas vezes, até desistir. Isso aí. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele recebeu uma mensagem que veio de lá, né? Ele fez aqui um Find by ID direto no banco, então aqui não tem muito o que mostrar. É um repositório do string. Vejam que a gente tem aqui to transport, to end, to domain. Técnicas de programação, né? Que a gente pode falar também sobre design path de programação. Isso aí. Design de código. Então ele só buscou o produto no banco, verificou se está presente, e o que ele fez? Ó?
aqui começam as questões de domínio. Poxa, eu não vou ficar testando situação, eu vou começar a criar métodos âncoras, né, de ativação, inativação, que vai receber eventos, né? Então, isso mostra exatamente os 2 eventos básicos que a gente tem para o produto, que é ativar ou inativar. Exatamente. E a partir disso a gente toca, ele trabalha, poderia fazer inúmeras coisas a partir disso. Tem só mais uma que é o quê? O sem estoque, o que ele faz? Quando ele cria o produto, ele deixa não estocado, ou se a gente consumir lá o produto e for menor que zero, ele já dá sem estoque. Então veja que se alguém olhasse aqui, se for menor que zero, ele ativa o produto, caso contrário, ele bota sem estoque. Então a gente não precisou entender muita regra aqui de negócio, né? Tá bem legível o código. Tá legível, né? A gente consegue entender o problema. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos inativar um produto, por quê? O que a gente quer comprovar agora? A gente quer vir aqui e verificar se ele faz um erro de negócio. Só para ficar claro, galera, o que a gente fez de brincadeira aqui... Nossas políticas de retry. As políticas de retry. Para domínio, isso aqui são políticas do Kafka Retry, onde a gente pode falar com calma sobre o Kafka em si, né? Exatamente, cliente, consumidor, enfim. A gente diz que para erros de domínio, né, pessoal, ele nunca vai tentar... Por quê? É um erro de negócio. Não faz sentido eu estar insistindo no erro. Perfeito. Erros de infraestrutura. A gente utiliza um retry policy simple, onde o default dele é 3. Exato, então aqui ele tenta 3 vezinhas. Isso é configurável também, tá, pessoal? Todas essas configurações você consegue sobrescrever do Kafka. Né? Tudo por properties, né? Tudo é properties. É uma maravilha. Então vamos lá, vamos pegar o produtinho aqui. Eu vou chamar uma inativação de produto aqui, se eu não me engano, nós temos. Opa! Fechamos então. Aqui, ó. Não consegui. Ali. Então aqui eu vou inativar um produto. Try out. Vou dizer que é o 999 e estou mandando para dentro. Ele vai dizer o que? Inativo. Então, se eu fosse tentar vender no domínio de negócio, o que acontece? O sales não tem essa informação. Não sabe. Ele vai tentar vender. Ele vai tentar vender. Então, se eu fizer a execução, ele vai processar. O que vai acontecer aqui, gente? Enviou para o Kafka, né? Mandou lá para o outro lado. Né? Nosso cara do outro lado, ele está de pé? Está de pé. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Recebeu a mensagem. Recebeu a mensagem, o que falou? Eu vou chamar. Ele está inativo e o que ele faz? Ele tem um gatilho para desfazer a venda que foi feita. Isso aí. Ou seja, ele enviou a informação para aquele cara, poderia não ser o sales, poderia ser qualquer outro, e para dizer, olha, cara, essa venda não tem como ser feita. Isso aí. Percebam que ele 3 vezes ele tentou, né? Isso. Aquilo que a gente tinha falado antes. Ele veio aqui e fez 3 tentativas daquela venda. Na última, que é uma coisa que a gente talvez, não sei se passou ali, mas vamos voltar aqui, que é o callback final, que é outra configuração do Kafka, que ele falou, não consegui fazer, eu tenho que desfazer, eu vou compensar. Isso. A gente chamou uma recovery, né? Que nada mais é que ele manda uma mensagem do Kafka dizendo, desfaz o que tem que ser feito. A nível de aplicação, a gente pode, outro dia, entrar com calma, nós temos 2 tópicos aqui que a gente está brincando. Um tópico de ida, né? E um tópico de volta. Então, nesse cara aqui, o que ele faz? Não sei os recovery, ele só lê a mensagem ao contrário, né? Então, ele está lendo o tópico de erro, né? Que recebe a volta, né? E dispara o gatilho da inativação. Veja que aqui, se eu olhar para o código-fonte, Sale Business, é o cara de negócio, é o nosso agregador, né? Inativar venda e manda o ID. Para mim, tá bem claro. Eu não preciso ficar discutindo muito o negócio aqui. Então, esses são os pontos que eu consigo, olhar para o código, né? Entender o que está sendo feito. Entender o que está sendo feito. É na estrutura de pacotes, né? Acho que é importante até expandir bem. A gente consegue ver que está bem. Se vocês verem, as layers aqui estão bem definidas. A API entra, fácil de usuário, a gente pode entender o pacote API como aquele user interface, porque exatamente. Ele é a user interface, né? Então, tem a parte de negócio, o domínio bem segregado e a parte de infraestrutura bem separado. Isso aí. E se a gente tirar transporte, conversor, é a mesma coisa. Eu estou isolando a minha camada de negócio da camada de estar requisitando, né? O que a gente pode fazer para fechar? Para fechar, eu vou baixar o produto aqui de novo e vamos mandar um batchzinho. Porque como ele vai se comportar. Porque o que a gente espera? Que a gente venda, né?
Então, não podemos parar de faturar. Cleber, mas se mudar o preço do produto nesses 2 minutos aí que tá... Pô, eu prefiro vender por menos do que não vender, né? Então, a gente tem um curzinho aqui, ó, que ele vende... Tu baixou já a aplicação? Vamos ver. Acho que não. Tá lá, ó. Tá lá, baixou. Vamos mandar aqui, ó. Então, o que a gente espera? Opa! Não, é que mudou a porta. Mudou a porta, Cleber. A gente mexeu. É que isso acontece bem quando a gente quer fazer demo, né, gente? Isso aí. A gente mexe nas coisas e não. É isso aí. Mas é a porta do quadro. É a porta do quadro. Conexão não foi resiliente no meu curve. Olha lá, ó. Tá mandando. Tá mandando. E aí, gente, o que acontece? Isso não é um cenário que a gente espera. Se eu tenho um produtor que está mandando uma mensagem pro Kafka, o storage lá uma hora vai estourar. Tem limite lá, né? Então, se a gente fizer de conta agora que o produto subir, o que ele vai fazer? Ele vai ter que resolver o problema, né? Ele vai ter que ler essas mensagens e terminar. Porque isso é muito importante. A gente acha que tá... A gente não se dá conta que o broker, ele nada mais é, ele tem um file system, tem um storage ali, e ele vai agregando informações. É finito. Ele é um stateful, né, cara? Ele vai pegando. Dado momento, ele não vai aguentar a carga, né? Lá. Então, esse cara subiu, vejam que eu continuei vendendo, né? E ele tá baixando ali, ó. Ele tá vendendo e baixando estoque, ó. Tá diminuindo o estoque. Vamos esperar ele acabar, depois a gente faz um vídeo. Vai acabar. Então, galera, assim, ó, o que acontece? Eu acho que né, esse exemplo, depois a gente pode voltar em cada item desse, fazer um vídeo explicando o gateway, né? Explicando o Zipkin, traceability, né? Daí a gente vai trazer o Zipkin. E eu acho que a gente conseguiu exemplificar no código de uma forma simples, onde todo mundo entenda o que a gente falou no PPT ali, com meia dúzia de palavras. Então acho que fica... Eu gosto muito de ver código e ver PPT. É mais fácil, né? É mais fácil de entender e de assimilar o que a gente está falando. Porque às vezes só no fonte tu não consegue fixar o problema que tu quer resolver, e quando tu olha o problema fica mais fácil para fixação. Né? Acho que da minha parte é isso, galera. Eu acho que... Espero que vocês tenham gostado. Para nós é muito bom estar fazendo isso. A gente se diverte mais, né? Se diverte mais fazendo código, falando, até porque você não tem que ficar olhando a nossa cara também nesse vídeo, a gente mostra no computador. E a gente vai tentar fazer mais desses hands-ons, assim, onde consiga botar em prática com exemplos simples e práticos para vocês entenderem o que a gente está falando. Eu espero que vocês gostem. Pois é, eu acho que se vocês gostarem desse formato, nos digam se tá legal ou não. Né? Até porque a gente olhou do Quarkus, teve um feedback muito bom em cima dele, né? E a gente está buscando fazer mais sobre isso. Isso aí. Bom, galera, espero que, para não ficar piegas, né? Se inscrevam no canal, né? Ative as notificações. E aguardem que tem mais novidades por aí, gente. Tem mais coisa boa chegando aí. Essa é surpresa. É surpresa. Cara, daqui a pouco vocês terão novidades. Galera, grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.